Boa tarde a todos que estão aqui na igreja, boa tarde aos jurados e boa tarde você que está assistindo a live. Eu me chamo Emanuel, eu tenho 15 anos e sou da unidade Leão de Judá. Como nós sabemos, o tema é Tudo por Ele. E eu vou estar falando sobre um personagem da Bíblia, que é Pedro, um dos discípulos de Jesus. Eu vou estar falando sobre a vida dele em 3 tópicos e relacionando com o tema Tudo por Ele. Para começar a minha oratória, eu vou começar falando dos 3 pontos importantes. O primeiro ponto é o chamado de Pedro. Ali foi o primeiro contato de Pedro com Jesus, onde ele se viu pela primeira vez. Estava passando Jesus pelo lago Genezaré e, rodeando ele, estavam as multidões que queriam ouvir falar de Deus e os seus ensinamentos. E lá no porto do lago, estavam 2 barcos que acabavam de chegar de uma noite de pesca mal sucedida e estavam levando suas redes. Então Jesus pegou, aproximou-se e entrou em um dos barcos, que era o barco de Simão Pedro, e pediu que Pedro afastasse um pouco da praia. Pedro afastou e Jesus começou a falar sobre os seus ensinamentos, sobre Deus e até sobre o barco. Depois que ele terminou de falar sobre o barco, ele pediu que Pedro fosse mais longe do rio. Pedro foi até um certo ponto. Então Jesus falou para Pedro: Pedro, jogue sua rede no lago. E Pedro pegou e falou assim para Jesus: mas Senhor, eu passei a noite pescando e eu não consegui pegar nada. Mas ele viu que quem estava falando com ele era o mestre. Então ele obedeceu e falou: Senhor, já que eu sei o que está falando, eu vou fazer. Ele pegou e jogou a rede no mar. Para ele, eu acho que ele pensava que ele não ia conseguir pegar nada, mas ele teve uma surpresa. Ele percebeu que sua rede começou a encher de peixes, e mais peixes vindo. Foram tantos peixes que a sua rede começou a rasgar, e ele teve até que pedir ajuda dos seus outros parceiros que estavam do outro lado. Os 2 barcos encheram tanto que quase chegaram a virar os barcos. Pedro percebeu que aquilo não se tratava de uma coisa comum, que aquilo era um milagre. Então ele pegou, prostou-se, ajoelhou-se diante do mestre, abaixou a cabeça e disse: Senhor, eu não sou digno da sua presença, nem digno desse milagre. Jesus pegou e falou para Pedro: Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens. Naquele momento, aquelas palavras que Jesus disse para Pedro foi um chamado para a vida de Pedro. E no verso de Lucas, capítulo 5, verso 11, diz que Pedro deixou tudo que ele tinha quando chegou na praia, seus peixes, o barco e a rede, e seguiu ao mestre. Agora eu quero destacar um ponto importante. Corrigindo, eu quero ir para o segundo tópico, que é a tentação e a queda de Pedro. No livro de João, capítulo 13, verso 36 e 37, Pedro fala que quer seguir a Jesus aonde Jesus for. E Jesus falou: para onde eu vou agora, você não pode ir. Quem sabe mais tarde. Mas Pedro pegou e insistiu que queria ir com Jesus. E ainda acrescentou dizendo que daria a vida por Jesus. Jesus pegou e falou: você dará a vida por mim? Eu te digo que você me negarás antes que o galo cante 3 vezes. Sabe, Pedro ele era alguém seguro, ele tinha medo das coisas, ele falava as coisas no momento, mas Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, que sabe de todas as coisas do nosso coração e da nossa mente, sabia que Pedro não estava preparado para segui-lo. E agora eu gostaria de contar uma ilustração que eu vou comparar com a história de Pedro e Jesus. A ilustração é a seguinte: num cenário de almoço estavam seu pai e o seu filho sentados, e eles começaram a bater um papo, sabe, de pai e filho. E o seu filho perguntou: pai, você pode me dar um carro? E o pai dele pegou e falou: claro, filho, eu posso dar um carro para você. Mas o filho
falou para seu pai: pai, mas eu quero um carro de verdade. O pai dele riu, né, assim, falou: filho, mas você não pode ter um carro de verdade. Você só tem 14 anos. Mas o filho dele continuou insistindo: mas pai, eu quero esse carro. E o pai dele falou: filho, nesse exato momento você não pode ter esse carro. Primeiro que você só tem 14 anos. Segundo que você vai ter que crescer e terá 18 anos e tirar sua carteira. Não é o momento agora para você ter um carro. E o filho, meio assim, meio triste, entendeu o que o pai dele queria dizer. Eu comparo o filho com Pedro, afoito, né, querendo logo aquilo. O filho queria tanto aquele carro e Pedro queria seguir Jesus de qualquer forma. E comparo o pai a Jesus, que sabia que aquele não era o momento exato para aquilo acontecer. Agora, e como nós sabemos, Pedro, aconteceu o que Jesus falou. Pedro negou Jesus três vezes. Mas ele percebeu que ele tinha feito foi horrível e foi errado. Então ele se arrependeu e disse: de agora em diante, eu vou ter uma transformação completa da minha vida. Agora, eu gostaria de ir para o último tópico, que é a transformação de Pedro. O verso se encontra em João, capítulo 21 e versículo 17, onde Jesus pergunta para Pedro pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro entristece-se e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Naquele momento, Jesus falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E eu penso que Pedro, naquele momento, realmente estava transformado. Realmente ele tinha o Espírito Santo em sua vida. Antes ele era um covarde, mas agora ele estava transformado. E ele estava determinado a seguir Jesus até o fim. Nos nossos dias de hoje, nós recebemos um chamado de Cristo Jesus. E o primeiro passo é aceitar aceitar o chamado. Depois vamos ter aflições, vamos sofrer bastante. Mas eu te digo uma coisa: Jesus vai estar com você. E para nós sermos capazes de dar tudo por Ele, é preciso uma transformação. Porque é muito fácil a gente vestir a camisa tudo por Ele, a camisa do Caleb, a camisa dos jovens, vir para a igreja, fazer um status completo daquilo que as pessoas veem e falam: nossa, aquilo é uma pessoa de Deus. Mas assim como Pedro, se nós não tivermos uma transformação, nada vai adiantar. Nós não vamos seguir até o fim, não vamos morrer por Ele. A mensagem que eu quero deixar nessa tarde, você que está aí, vocês que estão aqui, os jurados, é que para darmos tudo por Jesus, tudo por Ele, é necessário uma transformação do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou orar para vocês. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor que conhece todas as coisas, nesse momento que o Senhor transforma nossa vida, que a gente não seja mais o que era antes, e que nós possamos ser que nem Pedro, que pegou, te seguiu e foi sincero no caminho dele. Em nome de Jesus, amém.